vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei. Repete comigo, oficial do rei. Cujo filho estava em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Agora vamos lá em Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Vamos lá? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vá, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faço isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos seus que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que... E vamos lá para o capítulo 13, que diz assim: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. A palavra que o Senhor falou comigo hoje é uma palavra que demonstra duas situações quase parecidas, de cura e de milagre. Só que o que o Senhor falou comigo é que houve uma diferença muito grande, a qual nós vamos descobrir hoje. O que fez o Senhor dar testemunho de um centurião dizendo que nunca viu ninguém com a fé como aquele em Israel. E nós vamos descobrir o que ele fez. Por que ele falou isso? Porque o Senhor falou isso. E eu quero falar a primeira coisa para vocês. Quem eram eles? Quem era o centurião e quem era o oficial do rei? Ambos entendiam de autoridade. Um centurião é um homem que cuidava de aproximadamente 100 soldados, valentes e fiel, pessoas fortes. Ele cuidava deles, ele é o líder. A palavra diz que ele era um líder de quase 100 homens. Então ele entendia de autoridade. O oficial do rei era alguém também que entendia de autoridade. Ele podia estar ali ele podia exercer tanto o cargo em militar quanto em governo ali, em geral. Então os dois, vocês compreendem que eu estou falando de duas pessoas, de dois homens que compreendiam muito bem o que era autoridade, não é? Os dois estavam sujeitos à autoridade e os dois exerciam a autoridade. Então nós começamos no contexto dizendo que os dois entendiam da mesma coisa, trabalhavam com a mesma coisa, não é verdade? Amém? Então vamos dar continuidade. A próxima coisa que eu quero falar para vocês é que aqueles dois homens foram ao encontro de Jesus, porque eles ouviram falar. Eles ouviram falar que Jesus estava curando e Jesus curava. E o centurião estava na sua cidade, em Cafarnaum, quando Jesus entrou em Cafarnaum. Já o oficial do rei morava em Cafarnaum, esteve que ir em Caná da Galileia, aproximadamente 60 quilômetros ele percorreu para ir ao encontro de Jesus. E eu achei isso muito interessante. Eu falei, Jesus veio até a cidade, o outro, ele foi até onde estava Jesus. Só que não é como você vai, quantos quilômetros você anda, é como você chega à presença de quem você está indo.
chega, ele vai ao encontro de Jesus. E o oficial do rei vai até a cidade atrás de Jesus. E ele vendo Jesus no meio da multidão, ele suplica, fala: Jesus, o meu filho está enfermo. Você pode curá-lo? Já o centurião: Jesus, o meu servo está enfermo. Só que antes mesmo dele pedir a cura, o Senhor fala: eu irei curá-lo. Então, a segunda coisa aqui é que eles, ouvindo falar sobre Jesus, eles foram até a presença de Jesus. É uma das coisas que semelhou essa história. A terceira coisa foi o clamor, que os dois clamaram pela mesma coisa, que foi a cura, e por pessoas que não eram eles, pessoas que estavam debaixo da sua autoridade. O oficial do rei clamava pelo filho, e o centurião clamava pelo servo. Ambos clamavam e por pessoas que estavam abaixo da sua autoridade. Mas o mais incrível é a resposta de Jesus a eles. E eu quero ler com vocês. A resposta de Jesus ao centurião está no versículo 7. Ele diz: eu irei curá-lo. Já a resposta de Jesus ao oficial do rei dizia: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Quando Jesus foi falar isso para aquele oficial do rei, ele falou em público. Ele não deu uma resposta individual, ele deu uma resposta para o povo. Jamais vocês crerão sem vocês verem os sinais e maravilhas. Depois do pedido daquele oficial do rei, e depois do relato do centurião, o Senhor diz: eu vou curá-lo, eu irei curá-lo. E aí acontece algo. O Senhor, mediante aquilo, a eles terem ouvido, a eles terem buscado e eles terem clamado, o Senhor libera uma palavra de cura aos dois. E os dois, de imediato, recebem a cura. Tanto o servo quanto o filho é curado imediatamente. E aqui eu pergunto: o que houve de diferente para que o Senhor dissesse para o centurião: que tamanha fé, nunca vi igual. E eu fiquei pensando, será que foi a humildade do centurião pedir pelo servo? Aí eu fiquei pensando, não, porque também o oficial pediu pelo filho. E eu fui lendo, falei: Senhor, me revela o que tem por trás, qual é a essência de alguém que sobe num nível de receber um testemunho de Jesus dizendo: não há ninguém como você. Lembro vocês que o centurião era um gentil. Ele não era alguém que temia ao Senhor. Ele era um gentil. O que esse homem fez que acessou o Senhor dessa maneira? Que antes de pedir, o Senhor já fez. E eu quero ler com vocês. Onde que está? Versículo 7 e 8. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz uma só palavra e o meu servo será cuidado. E aqui entra, curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. E com soldados sobre o meu comando eu digo a um: vá, e ele vá. E a outro: venha, e ele venha. Digo ao meu servo: faço isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. E eu quero revelar para vocês esse segredo. O que o centurião fez foi reconhecer que ele não estava indo atrás do milagre, mas ele estava indo atrás de alguém que tinha autoridade para fazer o milagre. O segredo de você mudar de nível, o segredo de você viver em fé, não é você reconhecer que milagre gigante, é você reconhecer que homem é esse, que homem grande é esse, que autoridade é ele, que autoridade esse homem exerce. E sabe o que mais me impressiona? Porque o oficial do rei fala assim: venha antes que meu filho morra. Venha quer dizer, eu preciso que você chegue perto, eu preciso que você esteja aqui na minha casa. Vem, me visita, entra, vem, eu quero que você venha. Mas em contrapartida o centurião fala: quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou
digno de que o Senhor entre na minha morada, no meu teto. Mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Eu fico impressionada com o valor que esse homem deu à palavra do Senhor, com o valor que ele reconheceu a presença do Senhor. Ele disse: não é assim de qualquer jeito que eu vou receber uma autoridade na minha casa. Eu não vim atrás de um milagre somente, eu vim atrás de uma autoridade onde tem poder tão grande que a sua palavra liberada, ela não precisa de ir acompanhada, ela precisa de ir mediante ao Espírito Santo, porque a fé, ela ativa o poder da palavra. A fé ativa o poder da palavra. E se você tiver fé, não no tamanho do milagre, mas na autoridade de quem faz, você consegue mudar o nível de fé. E você consegue a admiração de Deus. Eu não sei você, mas eu fiquei assim, extremamente impactada quando eu vi isso. O Senhor admirou-se. Quem já ouviu falar assim, ninguém é capaz de conseguir admirar o Senhor, de fazer com que o Senhor se surpreenda, se admire? Eu já escutei isso, eu não sei vocês, mas é incapaz a gente, pequeno do jeito que é, surpreender a Deus, fazer com que o Senhor nos admire, fazer com que o Senhor ache graça. E a palavra de Deus não diz isso. Ele diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então o caminho de agradar ao Senhor é tendo fé, mas o caminho de admiração, de dizer: ei, não há ninguém como você, é você olhando para quem faz o milagre e não para o milagre. E eu quero dizer para vocês que à medida que eu fui lendo isso, eu falei: Senhor, aonde que eu fui ativada para viver em fé? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu não vivi muita coisa não, mas em fé eu ando. E eu ando tanto, eu ando muito, mas eu quero andar muito mais. Não chegou nem perto do que eu ando em fé. Mas eu quero contar para vocês algo que aconteceu na minha vida. Eu já andava em fé há muito tempo, tudo na minha vida eu falava não, eu nunca aceitei um não assim, eu nunca aceitei circunstâncias da vida desde pequena. Era um negócio que eu queria fazer, eu sempre fui, de querer ultrapassar os limites, os desafios, os limites sãos. Eu não estou falando certos limites, mas estou falando limite nós mesmos, sabe? E aí, um dia, eu estava num acampamento e num retiro espiritual. E a gente fez uma roda e a gente começou a orar nesse retiro espiritual. E uma menina foi dar um testemunho e falou assim: gente, eu preciso testemunhar para vocês. Eu precisava pagar um aluguel, ela falou o valor, eu não lembro, valor X. E eu clamei tanto ao Senhor, falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, não me interessa a forma como o Senhor vai realizar esse milagre na minha vida, mas faz alguma coisa porque eu sei que o Senhor pode. E ela disse que sentiu de ir no banco. Chegou no banco, sacou o dinheiro, sem ter nada, e saiu o dinheiro. O número que ela precisava do aluguel. Dizendo ela que entrou lá dentro, ainda conferiu e disse: não, esse dinheiro é seu mesmo, E ela saiu de lá e falou: é milagre. Só que eu, ao ouvir o milagre, eu não duvidei do milagre, mas eu disse assim: quem é esse? Eu não o conheço ainda a essa profundidade. Eu ainda não vivi isso. E eu fiquei me questionando. Gente, pensa num trem que me incomodou. Pensa num trem que me confrontou. E eu fiquei com aquilo: meu Deus, eu não conheço o Senhor, eu não conheço Deus ainda. Meu Deus, eu preciso conhecer que Deus é esse. E eu comecei com isso. E o mesmo Manuel vivia uma situação estável na época. 2 anos depois, o barquinho virou, a nossa situação financeira mudou totalmente, de muitos para nada. E eu mais o Manuel foi para a igreja um dia de manhã. Chegamos na igreja, ia ter um encontro de casal, um encontro dos homens, e precisava fazer uma cantina. E nós na reunião lá, e o pastor falou assim: o Manuel e fulano vai fazer a cantina essa noite. Aí eu, pensando, saí de casa, com a minha sogra em casa, recém-operada, sem compra, com geladeira pior que iceberg, só o gelo. E eu pensei assim: o pastor falou para ele fazer o lanche. Aí o Manuel já
sem gracinha assim, né? Igual ele é, né? Muito disponível. Não que ele seja sem graça, gente, mas assim que ele ficou sem gracinha na hora. E aí, ele ficou muito assim, e eu falei, aí ele olhou assim pra mim, aí eu só fiz assim, né? Aí o pastor falou assim, não se preocupa não, Manuel. Fulano vai cozinhar, você só vai comprar os alimentos. Eu falei, agora que acabou de completar mesmo, agora que eu tô enrolada. Aí o Manuel olhou pra mim e eu, amém, glória a Deus. Vai mesmo, filha, você vai comprar os alimentos. E ele, amém, vai dar certo, é pra trazer hoje? Agora ia, que ela já vai fazer o alimento. Sai eu e o Manuel de moto. E nós quem disse que não tinha coragem de olhar um pra cara do outro, falar assim, e aí que nós vai fazer agora? Eu virei para um lado, ele virou do outro, nós montou na motinha. Nós tínhamos uma motinha na época e a gente foi descendo a baixada. Nem tinha posto ainda, tinha um prédio lá velho lá. Naquela baixada tinha um povo vendendo aquelas cadeiras lindas, bonitas lá. Aí na baixada, uma falou assim, menino, parecia uma nota de 50. Eu já pensei logo na carne de sol. Gente, era carne de sol, ou carne cara. E eu pensei logo na carne de sol. Falei, não, vem cá, você tem um arroz? Não, eu compro a carne de sol. Para pra pegar a nota de 50. Ele, será que eu paro? Eu falei, moço, para pra pegar a nota de 50. Quando o Manuel desceu pra pegar a nota de 50, vocês sabem que na Goiás só tem coqueiro, né? Não tem folha. Tem alguma árvore de folha. Quando vocês passarem naquela baixada, vocês vão ver que entre elas, assim, tem as folhas assim como é que fala? Daquele lugar assim perto da sorveteria tem umas árvores. Mas em cima, lá no poço, não tem. É só coqueiro. E aí o Manuel vendo as folhas rolando, e ele fez assim com a blusa. Cada folha que ele pegava era uma nota de 50 reais. E ele pegava uma folha e colocava assim, era 50. Ele pegava outra folha e colocava assim, ele foi enchendo a camisa e eu, lá de longe avaliando esse mistério. Eu falei, o que esse menino tá catando, meu Deus? E eu fiquei lá, né, assim, com o coração apreensivo. E o Manuel catando. Aí tinha um povo sentado assim, dentro das cadeiras e tal. O Manuel chegou. Pegou a camiseta assim e falou assim, esse dinheiro aqui é de vocês? E o povo não enxergava que era dinheiro. O povo não enxergava nada. O povo olhava e falava assim, quê? E ele, não tô entendendo nada. Aí ele pegou o dinheiro todo amassado, chegou em mim e falou assim, olha aqui. E eu falei, glória a Deus, vamos comprar carne de sol. E aí nós pegou o dinheiro, colocou dentro do bolso e nós, correu pro mercado. Chegou no mercado, falei, carne de sol, não vai fazer compra. Quem disse que nós contou o dinheiro? Eu fui enchendo o carrinho. Falei, beleza, não tinha tempo que eu não comprava isso aqui, vou comprar hoje. Colocava. Fui colocando, enchendo o carrinho. Passamos a compra da cantina e ainda ficou em dinheiro. E ele falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, ofertar de noite, uai. Vamos dar mais dinheiro para nós ofertar? E eu peguei e a gente foi embora para casa, levou os alimentos. Quando eu cheguei em casa, nós fomos orar para agradecer, o Senhor falou, agora sim, eu estou te apresentando um Deus de autoridade, que faz surgir do nada tudo, que te supre, que traz provisão para você, que faz superabundar a sua fé, que faz superabundar aquilo que você nem pensou, aquilo que nem chegou ao seu entendimento e nem chegou ao coração do homem. Eu tenho para você. Só basta você entender que a autoridade vem de mim, o poder vem de mim, a palavra liberada vem de mim. As pessoas não precisam entender, ninguém precisa ver, você precisa ouvir e ver a palavra de Deus, que ela vai fazer com que tudo se torne real, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e ela é. Para de escutar o que os outros falam sobre a fé e não questionar, meu Deus, que Deus é esse, que autoridade é essa, me eleva nesse nível. Porque se tem uma coisa que eu faço quando eu leio a Bíblia, eu falo assim, pescou uma moeda no peixe, eu falei, então eu vou pescar do tubarão. Porque se fulano naquela época pescou de peixe, eu vou pescar do tubarão. Porque nós temos que ser assim. Mas Rafa, você conheceu um Deus que se moveu na provisão. Só na provisão? Não, vou te contar outro. Eu sou cheia, tá gente? Um dia que vocês quiserem sentar, quantos milagres aí, eu faço questão de gastar o tempo que foi e falar o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que acredita, que tem fé. Fui convidada para pregar numa creche, primeira vez. Eu falei, meu Deus, que desafio. E aí eu falei, Senhor, me dá uma criatividade e tal para falar, porque é tudo misturado. Eu ia falar de 0 até acho que 3 anos, 4 anos, não sei. E eu fui nessa creche, eu tô lá, né? Mas aí eu falei, irmão, você vai comigo, você tem que me acompanhar. E ele foi comigo e eu levei os meninos, porque eu sou assim, gente, onde eu vou, os meninos tá atrás. E eu levei eles e tal. E a gente tava lá e eu vi uma criança, um
bebezinho assim, 1 ano mais ou menos, dentro de uma salinha. Quietinha, assim, triste, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, algo de errado não está certo. Tenho certeza. E eu cheguei naquela tia da creche e falei assim, tia, o que ele tem? Ela falou assim, então, essa semana a mãe dele recebeu um diagnóstico, que ele está com câncer cerebral. E a mãe dele vai passar por uma nova etapa de exames para ver o tratamento, o que ele precisa fazer e tal, para iniciar o tratamento. Eu falei, ele é. Eu já olhei para o Manuel, porque nós é assim. Nós vemos uma oportunidade, nós não nega não. Eu falei para ele, e aí, vamos? Ele vai. Nós podemos orar por ela? Eu falei, podemos. Eu falei, só que eu quero só nós aqui dentro da sala. Ele falou, tá bom. Deixamos a porta da creche, entrei lá para dentro e nós começamos a orar. Nós começamos a repreender, câncer sai em nome de Jesus. Eu creio no meu Deus, eu creio no Deus de milagre. E comecei a falar, gente, não são palavras mágicas, é a palavra do Senhor que tem poder. Não é a eloquência, não é o quanto você fala bem, é o quanto Jesus já falou. E Ele já nos deu isso. E eu comecei a falar, Deus, manifesta seu poder aqui, Senhor. E aí nós começamos a orar. E eu esqueci daquilo. Fui convidada para pregar no dia para as mães, lá na creche, na mesma creche, para as mães daquelas crianças. Até chamei a Vitória. A Vitória até foi comigo. E a Vitória canta, falei, Vitória, você canta e eu prego. Igual aquele negocinho, você canta, eu peço a oferta. E a gente foi. Quando nós chegamos lá, no final, a tia da creche chegou em mim e falou, Rafa, eu tenho um negócio para te falar. Eu falei, oi, tá vendo aquela mulherzinha lá? Eu falei, tô, é a mãe da criança. Eu falei, que bênção. Eu falei, tomara que ela não chame ela para vir aqui. Porque se tiver acontecido alguma coisa com essa criança, eu vou ficar muito, né? Só que eu fiquei na minha. Eu falei, sim. Ela falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, pronto. Quer ver ela me dar uma notícia que eu não quero? Aí eu falei, o que aconteceu? E ela, na outra semana, eles fizeram o exame e o tumor desapareceu. O tumor Pode aplaudir, foi o Senhor que fez, pode aplaudir. O tumor desapareceu. E eu fiquei assim, é isso que eu quero. É nisso que eu quero viver, é dessa maneira que eu quero viver. É dando valor à presença do Senhor, é dando valor na autoridade de quem Ele é exercendo a minha fé, é não questionando o Senhor, por que o Senhor me levou numa creche? Não, mas é dizendo o que eu preciso fazer nessa creche, o que o Senhor quer que eu faça nessa creche, sabe? Nós precisamos entender que nós precisamos mudar de nível, sabe? Em fé. Chega de uma igreja morna, chega de uma igreja que só escuta o que Deus fez na vida dos outros, mas não quer viver o extraordinário de Deus. Não quer. Gente, fala para mim se tem alguém aqui que não quer escutar nos ouvidos Deus falando, não há ninguém com tamanha fé como você. É meu sonho que o céu se abrisse, como aconteceu. Como o céu se abrisse e falava, Rafa, eu me agrado de você. Se seu coração não queima por isso, se o seu coração não queima por um nível de fé, ele vai queimar. Ele vai queimar porque o Senhor não te trouxe aqui à toa. O Senhor não te trouxe aqui para você viver milagres. Eu falei para vocês que outrora eu vivia milagres e eu já vivi muitos milagres. Mas com a consciência de quem faz o milagre, eu nunca tinha vivido. Porque você pode viver milagres todos os dias, mas se você não reconhecer de onde vem, o nome do Senhor não é glorificado. Então você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer. No momento em que eu estava orando, eu falei, Senhor, o que acontece? O que acontece? Que nós não vivemos mais milagres assim. Nós não vivemos coisas tão extraordinárias assim. E o Senhor me chamou a atenção em algo. Às vezes você está aqui, você pode não ter nenhum problema. Talvez seu problema não seja tão sério igual daquele centurião, igual daquele oficial. Mas eles não foram lá por causa dos problemas deles. O problema da igreja é que só ora por ela. A fé, a tamanha fé, é aquela que atinge o povo. É aquela que atinge a cidade. É aquela que atinge o mundo. É aquela que invade. É aquela que chega nos lugares e não tem para onde. É o Senhor que tem que ser glorificado. Então, como, Rafa, sermos despertados? Como, Rafa, crescer em fé? É vendo oportunidade em todas as
circunstâncias para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. Um dia nós não tínhamos nada para comer em casa, já fazia 4 dias que nós comíamos macarrão. E nós recebemos uma ligação, nós éramos vice-pastor de uma congregação, e nós recebemos uma ligação que nós estávamos ganhando uma cesta. E nós só tínhamos combustível de buscar a cesta e voltar. E o Manuel falou assim, vamos lá buscar a cesta? Eu falei, vamos. Quando nós chegou a cesta, nós pegou a cesta, aquela alegria, pega na cesta, o telefone toca. Alguém da igreja falou assim, gente, eu precisava tanto de uma cesta, nós está sem comer, nós está não sei o quê. Eu mais o Manuel sentiu tanta alegria, vocês não estão entendendo a alegria que a gente sentiu de olhar para aquela cesta e falar assim, como é bom poder dar, como é bom ter para dar. E nós pegamos aquela cesta, nós fomos na casa lá, não sei como que o combustível ainda foi, é Deus. E nós chegamos lá, entregamos a cesta para eles e fomos embora. Em mais dias nós comemos macarrão. O que mudou? O que mudou é que eu entendi que é melhor tudo com Deus melhor nada com Deus do que tudo sem Deus. Sabe? Eu sonho em viver coisas com o Senhor, onde o meu caráter não seja corrompido, onde o meu coração não se perca, onde eu pare de reconhecer a autoridade do Senhor sobre a minha vida. E eu quero que vocês entendam isso. O Senhor tem tanta coisa para fazer através de nós e em nós. Mas o dia que você encontrar alegria em fazer pelo outro, você vai entender. Você vai entender que você vai orar por cura, querendo ser curado. Que você vai orar pelo filho de alguém, querendo que o seu seja restaurado. Que você vai orar pelo sonho de alguém, que você vai acreditar no sonho de alguém onde ninguém acreditou no seu. É muito maravilhoso. Eu fico imaginando o centurião chegando em casa e falando assim, você recebeu cura, mas eu tive um encontro com ele. Ele deu testemunho de mim, ele disse que nunca viu ninguém como eu. É maior que um milagre. É maior que um milagre, é ter ele, é ter um testemunho dele. Eu queria que vocês entendessem a profundidade do que eu estou sentindo aqui agora. Eu queria que nós nunca percamos, sabe, um coração contrito ao Senhor, um coração que quer mais dele, por ele, para todos e para a igreja. Se tem uma pessoa que gosta de sentar na mesa, que gosta de receber pessoas, sou eu. Eu gosto. Porque eu vejo que quando o Senhor quando o Senhor operava milagres, Ele estava em comunhão. Ele tinha muitas pessoas ao redor. Trabalha seu coração. Seja mais contrito, seja mais amoroso. Porque se aquele homem não tivesse sido contrito com o servo, se ele não tivesse baixado o seu nível para olhar para o servo, ele não tinha tido a oportunidade de ser testemunhado por Deus, por Jesus. Sabe, eu fico vendo nas histórias da Bíblia, tantas histórias como assim, Abigail olhou para baixo, olhou para o servo falou assim, ei, Nabal negou a comida para Davi, o que nós vamos fazer agora? E ela falou assim, nossa, ele fez isso, se ela não tivesse baixado ao rei, ela não tivesse abaixado ao servo, ela não tinha tido um encontro com o futuro rei e tivesse salvado as mãos do rei, do crime, do sangue inocente. Tem um segredo peculiar, sabe? Tem um segredo em você olhar para o Senhor na autoridade dele, mas olhar para alguém e falar assim, eu quero ser a ponte. Eu quero ser a presença, como diz a música, quem já pisou no santo do santo não sabe viver em outro lugar e não sabe. Você tem que chegar em lugares e ser inconformado com aquilo ali e reconhecer a autoridade do Senhor. Eu não vim aqui para dizer, ai, você viveu isso. Não, eu vim aqui para impulsionar a sua fé e dizer, o Espírito está pronto. Ele não vai ficar pronto, ele está pronto. E é Ele quem faz. O Espírito Santo está pronto. Quem está se atardando, quem está demorando somos nós. Hoje é um dia propício para você viver milagres. Hoje é um dia propício para você clamar por alguém. Ei, não desista de clamar pela sua casa. Não desista de clamar pelos seus sonhos. Não desista de clamar pelo seu ministério. Não desista de clamar pelos próximos, pelo vizinho, por quem está próximo de você.
Não desista de clamar pelo Brasil, pela nação. Não desiste. Não desiste. Eu quero convidar você a ficar de pé. E o Senhor me disse algo interessante. E eu estou debaixo da autoridade dele para fazer isso aqui. O Senhor me disse que eu estava liberada perante o Senhor para derramar uma porção de fé sobre a vida de vocês. Quem quer receber essa porção de fé? Quem quer viver? Quem quer viver isso? Vem aqui na frente. Se disponha ao Senhor. Vem aqui na frente. Tenha coragem. Vem aqui na frente. Rafa, por que vim na frente? Porque eu vejo que aquele homem andou 60 quilômetros. E nós às vezes temos vergonha de saltar do banco de trás. Quem quer na frente? Quem quer viver mais do que você já imaginou? Quem quer provar de milagres que jamais imaginou? Sabe, quando passa uma ambulância na rua, eu e minha família tem um costume. Passou uma ambulância, nós já começamos. Que o sangue de Jesus cubra essa ambulância. Que esse acidente seja para glorificar o nome do Senhor. Que não haja morte, que haja vida. E nós começamos a fazer isso todas as vezes que nós vemos uma ambulância. Nós já declaramos. Nós somos boca de Deus aqui. Mas nós somos mais do que boca de Deus. Ele quer dar testemunho de nós. Ele quer olhar para Goianésia e falar assim: eu tenho um filho ali. Eu tenho alguém sendo formado ali como outro tempo não havia. Goianésia não sei quantos anos tem, mas outros anos não havia alguém como há hoje. Feche seus olhos. Peça ao Senhor para você conhecê-lo em autoridade. Senhor, me apresenta esse Deus de autoridade. Esse Deus de autoridade. Senhor, eu nunca tive um pai, eu nunca entendi de uma autoridade, mas hoje eu me liberto disso, dessa orfandade. E eu quero entender o que um pai, a autoridade que um pai exerce sobre um filho. E mais, eu quero entender a autoridade que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu vou orar com vocês e vocês escutam esse hino. Porque vocês não imaginam o que o Senhor vai fazer. Vocês não têm noção do que o Senhor vai fazer. Vem, Espírito Santo, Pai, eu sei que o desejo do Senhor em nos tornarmos semelhantes a Ti é muito maior do que o nosso. Mas Espírito Santo, vem sobre a igreja, vem sobre os nossos corações, quebranta nossos corações. Nós queremos, Senhor, viver milagres após milagres. Nós queremos Te dar glória, nós queremos Te honrar, nós queremos Te glorificar.